Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos fazendo uma série de programas sobre os bastidores do Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando 150 anos. Estamos em plena festa, a festa do coração, tratando, antes de tudo, desse livro com um verdadeiro raio de luz e do grande benfeitor da humanidade, que é Allan Kardec, porque a espiritualidade vinculou obra tão importante na codificação kardeciana para iluminar, consolar e aliviar os corações. Assim, nós estamos estudando e comentando os bastidores do Evangelho segundo o Espiritismo. E o próximo passo é falarmos dos coautores espirituais. Quem eram esses espíritos? Quanto eram? Muito bem. Assim, nós temos aqui, nós listamos para vocês. Eu vou pedir vênia para não ler esses nomes todos, mas vocês poderão, com calma, no vídeo de vocês, acompanharem, né? Logo de saída, nós destacamos o Espírito de Verdade, com 6 comunicações. Fenelon também com 6 comunicações. Erasto com 4 comunicações, assim sucessivamente. Esses são espíritos que deram nome, ou melhor, que se identificaram. Há aqueles outros que não deram um nome específico e falavam apenas como um protetor. Nós vamos falar um pouquinho desses também. No entanto, vocês poderiam dizer, mas não seria esse o caso do Espírito da Verdade? Não, esse realmente dá um nome que é, no caso, Jesus. Porque a comunicação, a primeira do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, é assinada um Espírito de Verdade, que começa assim: venho eu, como outrora, aos filhos transviados de Israel, como o próprio nome, como a própria mensagem fala, é Jesus. E realmente, inicialmente, ela foi dada em Paris em 1861, ela consta no livro dos médiuns e está assinada Jesus. O codificador é que, quando trouxe ela para o 6º capítulo de um evangelho chamado O Espírito Consolador, é que, então, altera o nome, colocando o Espírito de Verdade no lugar de Jesus, porque é o mesmo. Assim, nós temos aqui os espíritos que colaboraram na codificação, né? O Espírito Lázaro, por exemplo, deu 4 comunicações. Francisco Xavier deu 1 comunicação e o Emmanuel, o guia do nosso Chico Xavier, né? Esse que coordenou os mais de 400 livros recebidos pelo Chico Xavier, é um dos colaboradores do Espírito de Verdade. Ato confirmado pelo próprio codificador, pelo próprio Chico Xavier, quando ele fala que o próprio tema até escolhido por Emmanuel, o egoísmo, é realmente a base dos estudos evangélicos que o nosso Emmanuel nos trouxe em obras primorosas de Chico Xavier. Nós temos a irmã Rosária, uma mensagem lindíssima sobre a caridade, como deve se ensinar às crianças a prática da caridade, né? Agora nós temos também, repare, os espíritos não identificados. Aquele, um anjo de guarda em Paris, por exemplo, um espírito protetor em Bordeaux, deu 4 comunicações. Assim, nós temos um total de 52 entidades. 39 se identificaram com seus nomes e 18 com esses títulos, né? Uma rainha da França, que nós não sabemos qual, um espírito amigo, etc. Então, um total de 52 colaboradores diretos que foram usados por Allan Kardec. Essas comunicações foram dadas em vários lugares, né? Em Paris, em Lyon, em Bordeaux, em Marmede, em Genebra. E assim nós temos um total de 103 comunicações, mostrando mesmo que a mensagem estava espalhada por várias localidades. E essa é uma base da concordância universal, estudada e desenvolvida por Allan Kardec, quando ele fala que médios diferentes, em lugares diferentes, recebem mensagens com o mesmo conteúdo, ou melhor, com a mesma ideia. Assim, são 103 comunicações maravilhosas que brilham no Evangelho segundo o Espiritismo. Repare que Paris é onde se destaca mais. A maior quantidade das comunicações foram dadas em Paris, depois veio a cidade de Bordeaux. Bordeaux apresentou 27 comunicações. Daí,
Também durante os anos, Kardec usou comunicações de 1858 a 1863. Repare que os últimos anos são os mais importantes. 61 com 27 comunicações, 62 com 24 e 1863, o ano em que o codificador estava se dedicando a construir a sua obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, dedicação que ele começa precisamente em agosto em Santo Andrés e vai continuar a partir de outubro na Vila a seguir, né? Então é nesse ano de 63 onde que ele se utiliza das maiores comunicações, da maior quantidade de comunicações. E aí nós temos então nessa visão, né, o ano de 63, 62 e 61 com a maior quantidade de mensagens. A nona parte, os coautores encarnados. O que seria isso, né? Como é que pode? Quem são esses coautores? São os médios. Os médios são também autores das mensagens, né? São colaboradores com a espiritualidade. Então, no fundo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os espíritos, nós temos Kardec e nós temos os médios, que ajudaram na construção. Mas vocês poderiam dizer assim, mas quem são esses médios, se o codificador não dá os seus nomes? É com uma intensa pesquisa feita com os jornais espíritas da época, de Marmede, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, nós chegamos a essas comunicações. Comunicações que haviam sido publicadas em livros ou também em jornais, e aí sim o nome do médium. E o nome do espírito, com o ano, e assim nós podemos resgatar muitas das comunicações do Evangelho segundo o Espiritismo, sabendo como elas eram escritas no original, como Allan Kardec elaborava essas comunicações quando ele as recebia, e quem eram esses médios. Assim nós temos, por exemplo, a senhora Casemajou em Bordeaux, né? Ela recebeu as mensagens, a lei do amor, a mensagem do ódio dada pelo espírito Fenelon. Também a missão do homem inteligente na Terra, que é do espírito Ferdinando. E, aliás, é até uma particularidade. O Ferdinando era filho da própria senhora Casemajou. Ele, ao desencarnar, ele vai dar comunicações que não só estão no Evangelho segundo o Espiritismo, mas na Revista Espírita, em obras espíritas da época, mas também na própria mensagem do Espírito Erasto, vai dizer que ele é um dos guias protetores do Espiritismo em Bordeaux. Nós temos também o médium Alfredo Didier Filho, que é filho do editor das obras de Allan Kardec. Ele vai ser, o senhor Didier, o editor da segunda edição de O Livro dos Espíritos, dada em março de 1860, e depois de todas as obras do codificador. E o seu filho, o seu Alfredo Didier, era médium. E ele também, o editor, o senhor Didier, era sócio da Sociedade Espírita de Paris e frequentava a sociedade. Ora, a mensagem deve se expor à vida por um malfeitor, do espírito Lamennais, é ditada pelo seu Alfredo Didier. Aliás, na Revista Espírita e em outros jornais da época, há intensa quantidade, um número imenso de mensagens dadas por Lamennais, todas pelo médium Alfredo Didier, mostrando que Lamennais era um dos seus guias particulares. O senhor Alice Dambel, ele foi secretário de Allan Kardec e foi vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris. Ele era secretário, como eu falei, e vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris. As mensagens, a nova era, a missão dos espíritos, caráter do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, todas de Erasto, que era o seu guia, e mais, Erasto, companheiro de Paulo de Tarso, como nós encontramos na carta aos Coríntios. Ele era o guia do médium. E todas as comunicações de Erasto na Revista Espírita vieram através do médium Alice Dambel. A senhora Costel de Paris, ela recebeu as seguintes mensagens: a afabilidade e a doçura, obediência e resignação, a lei do amor, o dever, todas do espírito Lázaro.
E a outra mensagem, cuidar do corpo e do espírito, de Jorge, espírito protetor, que era um parente dela. Jorge era um parente da senhora Costel. Todas foram recebidas por esta médium. Muito bem. E agora nós temos a senhora Leboé, lá de Paris, que vai receber a mensagem, a caridade moral, material e a caridade moral da irmã Rosália. Uma das páginas mais conhecidas, mais belas, mais humildes e carinhosas do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos também a senhora Emília Collion, da cidade de Bordeaux. Ela vai receber a mensagem, dever-se-á por termo às provas do próximo, espiritismo prático do Espírito de Frei, perdão das ofensas, a indulgência do Espírito José, que era o seu mentor. Pelas obras é que se reconhece o cristão do Espírito Simeão, e a fé, a mãe da esperança, da caridade, também do seu mentor, o Espírito José. Vamos agora para o plano da obra. Qual era o plano da obra, né? O que por trás Allan Kardec estava estudando? O plano da obra é modificado. Lá em Santo André, ele tinha a ideia de querer escrever um evangelho completo, com todo, muito bem estudado, de todas as partes do evangelho. No entanto, ele recebeu uma inspiração para trabalhar com a parte moral do evangelho segundo o Espiritismo, com a parte prática, objetiva, para chegar logo diretamente ao coração. Então, o plano da obra, plano que, segundo os meus conselhos ocultos, modificastes tão ampla e completamente, como aconteceu lá na cidade de Santo André, né? Kardec vai dizer, o plano da obra fora completamente modificado, o que, sem dúvida, o médium não poderia saber, visto que ele estava em Paris e eu em Santo André. E lá em Paris, então, ele dita a comunicação através do médium, o espírito, e diz que lá em Santo André ele atuou para Allan Kardec modificar o plano da obra. E aí, vai modificar e apresentar o quê? Vamos lá. Fizeste bem abordando as questões de alta moral prática. Então, tá aí. Essa é a essência, é a alma do Evangelho segundo o Espiritismo. A alta moral prática. Pronto. A espiritualidade interviu, Kardec mudou o plano e vai trabalhar com a essência moral do Evangelho. O objetivo da obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Diz Kardec, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. Então é essa última parte, o ensino moral, que o codificador vai trabalhar. As 4 primeiras têm sido objetos de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Ora, é aquela que ninguém duvida, é aquela que ninguém questiona, que não há polêmica. Cristo manda amar, Cristo manda perdoar, Cristo manda renunciarmos a nós mesmos, Cristo manda encarar a dor como uma oportunidade de evolução. Carregue cada dia a sua própria cruz. Assim, é a fonte evangélica do ensino moral. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Ele analisa 840 versículos, num total de 3.820. Ele analisa esses 840 versículos de Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E mais os 10 mandamentos, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que dá o total de 1/5, ou 21,99 de todo o Novo Testamento. Esse é o plano do codificador, né? E ele teve também o cuidado de trabalhar com a forma. E como ele teve o cuidado de trabalhar com a forma, nós vamos ver no próximo programa. Convido a vocês para acompanharem o último programa da nossa série, o programa Os Bastidores do Evangelho segundo o Espiritismo, com um grande benfeitor, Allan Kardec, como o seu grande autor. Muita paz.